Um bom dia para você que está conosco nessa manhã de terça-feira, uma manhã gelada. E hoje vamos ler uma passagem da Bíblia que está na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Nós temos aqui o registro da palavra de Deus, onde esses versículos eles nos ensinam que a nossa vida de fé é como um corredor, é como alguém que vai ali, um atleta que vai participar de uma corrida. E ele começa aqui no capítulo 12 dizendo que há testemunhas, há pessoas que tiveram essa fé, que viveram essa fé e que perseveraram até o fim na fé em Deus. São os heróis da fé, descritos aqui no capítulo anterior. E ele segue aqui dizendo, então, ele apresenta aqui 3 verbos: livrar, correr e olhar. 3 verbos que nos indicam 3 ações que nós devemos ter. 3 verbos que indicam para nós um caminho de como nós devemos viver a nossa vida de fé, de como nós devemos viver a nossa fé cristã. Livrar, correr e olhar. Se livrar de todo o peso e de todo o pecado. Peso é tudo aquilo que nos atrapalha. Peso é tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Peso é tudo aquilo que pode causar algum dano na nossa vida de fé. A orientação é para se livrar de todo peso. Peso é aquilo que é desnecessário. Mas ele fala também aqui em correr. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O correr é ação. O correr com perseverança. O correr é nós vivermos a nossa fé com perseverança. É não desistir da corrida. É não abrir mão da nossa fé. E por último ele diz aqui, olhar firmemente para Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é aquele aonde a nossa fé inicia, Jesus é aquele aonde a nossa fé é o único alvo, o autor e consumador da fé. A nossa fé deve estar em Cristo Jesus. E fazendo essas coisas, essas 3 ações que o texto aqui nos apresenta, que a palavra de Deus aqui nos indica. Se livrar de todo o peso, correr com perseverança e olhar firmemente para Jesus,
nós não vamos aqui desanimar e nem se cansar. Nós devemos olhar para o exemplo de Jesus. Jesus, ele enfrentou a oposição. Jesus, ele enfrentou uma cruz. Jesus, ele morreu pelo nosso pecado. Mas diz aqui que ele suportou. Ele suportou. E o homem de Deus encerra aqui esses versículos escrevendo: pensem naquele que suportou tamanha oposição. Pensem em Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso maior modelo. Jesus é o nosso maior exemplo. De alguém que correu com perseverança. De alguém que guardou a fé. E ele é a nossa inspiração. E fazendo isso, nós não vamos se cansar e não vamos nos desanimar. Amém? Vamos orar a Deus então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor aqui pela leitura da Tua Palavra, Pai. E nós temos aqui um aprendizado rico para a nossa vida nessa manhã de terça-feira. O Senhor quer, meu Deus, o Senhor deseja que nós venhamos a viver a nossa fé. Que nós venhamos a viver a nossa vida de fé, a fé cristã, a fé em Jesus Cristo. E o Senhor nos orienta que através da Tua Palavra nós devemos nos livrar de todo o peso, de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que é desnecessário. Nós devemos nos livrar de todo o pecado. O pecado é aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor. O pecado é aquilo, Pai, é algo, Senhor, é a transgressão da Tua lei. É a desobediência, Senhor, à Tua vontade. Nós devemos nos livrar dessas coisas. Devemos correr com perseverança a nossa carreira que está proposta pelo Senhor. Viver, Deus, a vida de fé, a corrida da fé, Deus, com perseverança. E devemos olhar, meu Deus, para Jesus, o autor e consumador da fé, Pai. Aquele que é o nosso maior exemplo, aquele que é a nossa maior inspiração. Para que a gente não venha se cansar e para que a gente não venha desanimar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoa a ficar firmes como o Senhor, a perseverarmos firmes como o Senhor na nossa fé. E nós apresentamos aqui esse dia diante de Ti, Pai. Apresentamos a nossa vida. Apresentamos tudo aquilo, Pai, que iremos fazer nesse dia de hoje. E entregamos a Ti, entregamos ao Senhor, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua direção e pedindo a Tua proteção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus possa nos ajudar. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.